Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos à nossa leitura diária desta segunda-feira. Durante esta semana, estamos estudando a lição 1 do dia 3 de outubro de 2021, com o tema O Mundo do Apóstolo Paulo. E a leitura diária desta segunda-feira tem o título Paulo, chamado para ser apóstolo. E os textos bíblicos está registrado em Romanos, capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 1. Vamos à leitura do texto bíblico. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Das 21 epístolas que estão no Novo Testamento, Paulo é o autor de 13 destas cartas. Este grupo de epístolas são chamados comumente como epístolas paulinas. Algumas curiosidades nós vemos já nas saudações iniciais destas epístolas. A primeira delas é a identificação pelo seu nome romano Paulo, ao invés do nome judeu Saulo. Provavelmente por considerar que Paulo era mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outra curiosidade, que é algo comum da época, é o nome do remetente e a sua apresentação pessoal estar já no início da carta e não no final, como nós vemos hoje. E também há um destaque aqui, a identificação de Paulo como servo e apóstolo de Cristo. Ele reivindica a sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Ele está querendo dizer que o seu chamado e apostolado não era da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, conforme Gálatas 1:1. Então, Paulo, ao se identificar como servo e apóstolo, ele dá toda a glória a Deus, dizendo que foi chamado por sua graça e separado para este ministério maravilhoso, sendo um chamado de Deus. Então, ele está afirmando, já no início dessas cartas, que o seu ministério é do Evangelho, que ele chama o Evangelho de Deus, o Evangelho do seu Filho e o Evangelho de Cristo. Então, Paulo, pelo seu chamado, está a serviço de Deus para evangelizar o mundo, judeus e gentios. Amém?